Olá, pessoas. Podem me chamar de Cici. Não é meu nome, sei lá, de registro, mas é como podem me conhecer. Eu não sei se eu vou postar esse vídeo, mas é isso que eu tô fazendo. Talvez eu poste, talvez eu continue postando aqui como um diário, um desabafo pra mim mesma, não pra atingir público, não pra, sei lá. Então, olá eu do futuro, talvez eu recorra a isso aqui. Eu tô sem terapeuta, eu tô sem psiquiatra no momento. Então, talvez isso seja uma terapia ou não, vai saber. Talvez eu me estresse e não queira mais fazer isso. Mas para registrar o que me trouxe aqui. Eu sou cardíaca, congênita. Eu tenho bloqueio atrioventricular esquerdo total. Aos 6 anos eu sofri alguns estresses, alguns momentos de ansiedade e tal, mas eu não sabia verbalizar isso. 6 não, começou aos 6. Eu não sabia verbalizar isso, eu era criança. Aí aos 9 eu tive um AVC. Fiquei com algumas sequelas, várias, dentre elas espasmo do lado esquerdo do corpo e alguns outros que não são visíveis a olho nu. Tenho transtorno bipolar, transtorno de ansiedade generalizado. Tenho TDAH, dá pra ver, né? Dá pra perceber. Tomo tarja preta, alprazolam, tomo fluoxetina, tomo Divalcon, tomo Zolpidem para conseguir dormir, senão a minha mente não desliga. Apesar de eu falar devagar, que esse atraso na fala é por causa do medicamento, não por causa que eu pense devagar ou alguma sequela. Apesar de eu falar devagar, eu raciocino muito rápido e minha mente não para. É um turbilhão. Eu já passei pra... Bom, eu terminei os estudos, eu tenho 30 anos, né? E assim que eu concluí, em 2015, eu passei direto pra pedagogia na Estadual do Rio de Janeiro, na UENF. Iniciei, mas tive que parar porque tive umas complicações cardíacas e eu não conseguia sequer subir os degraus da faculdade, do prédio da faculdade, que eu sentia muito cansaço. Depois disso eu fui para Minas. Eu era cristã, evangélica, minha família toda é evangélica. E eu fui para Minas para trabalhar com missões, fazer uma
uma escola de missões e depois trabalhar nisso. Fiz, voltei, retornei para lá depois, para Minas. Fiquei pouco tempo porque tive toxoplasmose e algumas outras complicações de saúde. Depois disso eu passei para geografia, mas aí nós entramos no período da pandemia. E nesse período de pandemia eu não pude sair de casa porque meu cardiologista, que também era infectologista, né? Meu ex-cardiologista, que era infectologista, cirurgião, me proibiu de sair de casa por causa da Covid. Eu fiquei de quarentena. Então eu não fui fazer a minha matrícula, perdi minha vaga na faculdade. Depois disso eu entrei para letras, mas aí faculdade particular. Letras português, inglês, literatura. E fiz 3 semestres, mas o meu progenitor parou de pagar e eu não tinha condições de manter. Então eu abandonei. Desde 2013 eu estudava Wicca, mas estudava escondido da minha família, mesmo estando na igreja. Eu tenho transtorno bipolar, então, era a minha indecisão, digamos assim. Licença, gente. Isso se alguém estiver assistindo isso. Depois disso, eu basicamente fiquei um tempo sem fazer faculdade, pouco tempo, né? Fiz o Enem e passei para Direito, na UF, da minha cidade, que é no estado do Rio. Passei em 2º lugar. Porém, em 2º lugar, numa vaga para deficiente, PCD, porque eu tenho. Só que eu anexei o laudo errado, porque letra de médico. Então, foi anexado o laudo com CID do meu problema cardíaco e não com o CID do meu problema da minha sequela do AVC. E aí eu perdi minha vaga. Não consegui contestar e tal, perdi minha vaga. Quer dizer, tentei contestar, mas não deu certo. E hoje eu me encontro em casa com 30 anos, tentando sobreviver à base de remédio, fazendo musculação, porque esse é o meu tratamento agora. Se eu não fizer, já fiz fisioterapia durante muitos anos, já fiz pilates durante muito tempo também. Pilates eu fiz graças à bondade da minha ex-fisioterapeuta, que me deu aula gratuitamente, porque eu não tinha condição de pagar, e não tenho. E agora eu faço musculação, porque se eu parar, eu posso perder a capacidade de andar e de movimentar o meu braço esquerdo e ficar numa cadeira de rodas. Essa é a minha realidade. Mas apesar disso, eu gosto muito de ler.
Continuo estudando bruxaria e feitiçaria. Estudo tarô, runas. Sou apaixonada por gatos. Tenho 3 gatinhos, que é o que me ajuda também a me manter melhor. Sou apaixonada por natureza. Planejo no futuro morar num lugar onde eu possa ter mais conexão com a natureza, se possível na serra, próxima a cachoeiras, riachos. Amo. Moro numa parte próxima à praia, mas não sou tão fã de praia. Mas confesso que quando eu preciso me conectar com a natureza, às vezes a praia salva por ser mais perto. Tô namorando no momento, mas meu namoro não anda dos melhores. E terminei uma série hoje, Twin Peaks. E eu acho que é isso. Estou cozinhando o meu almoço. Que será apenas salada, tipo de legumes e com ovos. E a vida é injusta. A vida é injusta e não tem justificativa para isso. Às vezes você é só uma criança e a vida já é injusta com você. Às vezes você está no ventre da sua mãe e a vida já está sendo injusta com você, como foi comigo. Eu tenho bloqueio atrioventricular esquerdo total congênito. E já passei por 7 cirurgias de marca-passo e um AVC. E tenho só 30 anos. Então, na verdade, seja o quanto eu viver, e se eu viver daqui para frente, é lucro. E isso é só um desabafo. E eu espero que ninguém da minha família veja esse vídeo, porque senão vão atormentar minha cabeça. E eu não tô preparada para isso. E às vezes eu fico pensando, cara, o que tem para viver, para fazer de diferente nesse mundo, além do óbvio? Mas não tipo drogas e sei lá. Isso não tem muita graça. Eu queria poder me isolar às vezes, só com meus animais. Ir perto de uma cachoeira e morar lá, sabe? Só isso. Mas ao mesmo tempo, às vezes me dá, não sei, nervoso e eu começo a ativar o modo consumista e eu quero tudo ao mesmo tempo. E parece que todo espaço do mundo é pouco para tudo que eu quero. E eu não quero coisas caras.
Tá, às vezes eu quero alguns livros que são caros. Mas eu digo que eu não quero coisas caras, tipo grife ou roupa. Eu não ligo pra isso. Eu espero de verdade que meu pai não veja esse vídeo. Quer dizer, meu progenitor. Eu acho que é isso que eu queria falar hoje. Esse é meu desabafo. Se eu estivesse com o Dr. Samuel. E outra coisa, eu tenho medo de relacionamentos, de casamento, de enfrentar a vida adulta ou ter uma vida adulta o suficiente. Eu tenho trauma, medo, eu me auto-saboto. Acho que é isso.